Nilson Alves, este é o seu canal Nilson Suquete, iniciando para vocês mais um vídeo, né? Eu vou falar aqui uma coisa muito importante, né? Que eu sei que muita gente está preocupada, que muita gente aí tá aflito, tá angustiado no mundo todo pelo que está acontecendo. E essa notícia é muito importante, né? Que vai ajudar muita gente, né, pelo mundo, que é assim: a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que é o órgão máximo no mundo na questão da saúde, declara pandemia do coronavírus. Pandemia, não é epidemia não, é pandemia. Coisa que aconteceu, que só aconteceu há muitos anos atrás com a peste negra, a febre espanhola. Se você for ver as epidemias pelo mundo, você vai ver que a pandemia fazia tempo que não acontecia no mundo. E é uma fase agora da humanidade que muito preocupante, mas que vai marcar a história, né? Que vai marcar a história. Diretor-geral da OMS disse que não muda a... Peraí, desculpa aqui. Diretor-geral da Organização Mundial de Saúde disse que a declaração não muda o que a organização e os países devem fazer para decretar e proteger e tratar e reduzir a transmissão do novo coronavírus. O SARS, né? E o Covid-2, né? Que é aí causador da doença do Covid-19. Esses nomes são os nomes das variações da doença, né? Se você for ver, a doença ela tem muita variação, né? O pessoal que estuda muito essa questão, essa medicina de epidemia, vão entender muito sobre essa questão, né, da variação e tal. O Ministério da Saúde brasileiro também afirmou que nada muda para o país, né? Isso aqui é a declaração do presidente, do diretor-geral, na verdade, da Organização Mundial da Saúde, que é um braço da ONU, né, para falar a verdade. A Organização Mundial de Saúde declarou nesta quarta-feira a pandemia do Covid-19, a doença causada com o novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Segundo o órgão, o número de pacientes infectados, de morte de países atingidos deve aumentar nas próximas dias e semanas. Apesar disso, os diretores ressaltam que a declaração não muda as orientações. Ou seja, todas as orientações que foram dadas aí pela mídia e pelos médicos continuam. O que os governos devem manter o foco na contenção de circulação de vírus. O ministro da Saúde do Brasil, Luiz Henrique Mandetta, afirmou a declaração de pandemia que nada muda a situação do país, né? Na prática, o termo pandemia se refere ao momento que uma doença está espalhada em diversos continentes com transmissão sustentada entre pessoas, né? Nessa quarta-feira o G1 mostrou que cresceu o ritmo de disseminação do vírus, que a metade dos países atingidos registraram os primeiros casos do Covid-19 nos últimos 10 dias. Nas últimas semanas, segundo o OMS, o número de casos fora da China aumentou 13 vezes. O número de países triplicou. São mais de 118 mil casos ao redor do mundo, mais de 4.200 mortes. 291 mortes, para ser mais preciso. A declaração de situação de uma pandemia não altera a avaliação do OMS de ameaça apresentada por esse vírus. Isso não muda. O OMS está fazendo nem o que os países devem fazer. Teros Ademon, eu não vou ler o nome dele completo, não. Ghebreyesus, né? Ghebreyesus, alguma coisa assim. Diretor da OMS. Também o diretor executivo do programa de emergências da OMS, Michel Ryan, ressaltou a declaração que não significa que a Organização Mundial de Saúde vai adotar novas recomendações ao combate do vírus, né? A declaração de uma pandemia não é como de uma emergência internacional. A caracterização e a descrição de uma situação não é uma mudança na situação, não é hora para o país seguirem apenas a mitigação, diz o Michael Ryan, diretor aí do programa de emergência da OMS. A mitigação é estratégia de saúde pública em busca de cuidar dos doentes públicos prioritários, né? Doentes públicos prioritários. Como afirmam os diretores, ainda acreditam
na contenção de circulação de vírus que precisa ser buscada em todos os países, aponta o pilar das ações. Primeiramente, eu vou explicar uma coisa. Na China, há informações da China, também não sei se as informações, porque da China é muito complicado, né? Porque a China tem uma ditadura, a China peneira o que o mundo tem que saber dela ou não, mas o que eu vi, o que estão noticiando, que já tem uma contenção da doença na China. Então o número de pessoas infectadas estão diminuindo de 2 semanas para cá. Então essa pandemia, daqui 1 ou 2 meses, ele vai diminuir de um jeito que os alertas, que as coisas vão meio que diminuir, né? Declaração não muda para o Brasil, né? Diz o ministro da Saúde. Nessa tarde, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, disse que a declaração de pandemia já era esperada. Ela, na prática, não muda nada para o Brasil, mas ele retomou uma crítica que já tinha feito antes a Organização Mundial de Saúde, afirma que o órgão demorou muito para usar essa definição, né? Eu acho que o OMS demorou muito para declarar a pandemia. Lá atrás, nós já tínhamos declarado também emergência sanitária de interesse nacional. Na verdade, no final do mês do dia 26, né, quando foi detectado a primeira pessoa infectada aqui no Brasil, né, do Covid-19, aí teve a coletiva e o ministro já estava falando sobre isso, já estava falando dessa questão de pandemia e tal, né? Claro que a OMS preferiu ter uma cautela, né, esperar o momento certo também, né? Eles têm o jeito certo, né? A emergência sanitária do Brasil foi decretada no dia 14 de fevereiro, antes da confirmação do primeiro caso no Brasil, no dia 26. Nós já temos casos confirmados dentro do Brasil, temos transmissão local, mas não temos transmissão sustentada. Isso pode ser a próxima etapa. Cada etapa teremos medidas adicionais que vamos ter decretadas, acrescentou o ministro da Saúde. Vamos ver mais coisas aqui. Antes da declaração de pandemia, a definição de casos era usada no Brasil, era exclua viajantes que retornaram da África, das Américas, segundo Mandetta. Os investigados são possíveis casos ou suspeitos de pessoas que voltaram de qualquer viagem do exterior, que apresentar febre ou sintoma respiratório. Detalhe, antes de eu encerrar aqui o vídeo, né, não vou ler mais o texto, já está praticamente esclarecido o que a OMS diz, mas eu vou dizer uma coisa. Muitos perguntam por que esse negócio de não ter coisas que tem muitas pessoas, aglomeramento, qual é a preocupação do governo? Na verdade, a história é o seguinte: a preocupação não é exatamente que muita gente, porque o pessoal vai infectar, vai pegar aquilo. Não, o problema é a questão de quanto mais pessoas pegarem a doença, maior o hospital tem que oferecer de leitos para tratamento dessas pessoas. Então os hospitais, o que acontece? Os hospitais têm leitos, têm vagas, tal, só que elas são limitadas. Então quanto mais, a preocupação, na verdade, não é simplesmente a pessoa pegar gripe, é de um monte de pessoas pegarem gripe, né, pegar essa doença e sobrecarregar os hospitais. E tem muitos hospitais que não tem estrutura para muita gente. Tem muitos hospitais aqui no Brasil que são ótimos, maravilhosos, né? Tem muitos hospitais públicos. Só que o problema dos hospitais são o seguinte: são ótimos, são bons, mas não para muita gente, para um número de pacientes para aquele momento. Não para um número, por exemplo, de mais de 1.000 ou 2.000 pessoas, né? E claro que aí cresce aquela questão do governo criar hospitais de campanha. Não sei se eles vão fazer isso. Na China, eles fizeram não um hospital de campanha, não. Eles criaram um hospital, levantaram do nada um hospital, né? Eu não sei qual é a estrutura que eles usaram, se é seguro ou não, mas eles fizeram do hospital em 2 semanas para atender mais gente, né? Na China, claro, na China você tem que ter um monte de hospital, porque você tem uma população muito grande, então tem que ter muito hospital. Então a preocupação das autoridades pelo mundo é a questão da superlotação do hospital. Quanto mais superlotado tiver o hospital, menos o médico terá condições de cuidar igualmente de todo mundo, né? Quanto mais o hospital tiver cheio, praticamente vai ter paciente que vai ser desprezado, porque não dá
Porque com uma doença como essa, os médicos têm que dedicar bem para aquele paciente, né? E se não tiver médico suficiente, fica difícil, né? Então o que o governo não quer, ou os próprios médicos não querem? Que você que tenha muita gente precisando ir para o hospital. Então quando você tem um evento muito grande, num jogo de futebol, um show, um festival, o risco das pessoas infectarem é muito grande. E muito grande mesmo. E por isso que na Europa, principalmente na Itália, estão cancelando eventos de monte de aglomeração de pessoas para evitar o colapso no sistema de saúde. A gente tem que pensar nisso também, né? Muitos vão falar, mas o governo é incompetente. Velho, a questão não é o governo ser competente ou o governo ser competente. A questão é de estrutura. Existe estrutura médica boa, mas não para atender um monte de gente numa tagalada só. Já pensou você pegar um hospital como o das clínicas aqui em São Paulo, que é um hospital de referência, que normalmente eles atendem de, sei lá, 2.000 pacientes por dia, de repente tem que atender 15 mil. 15 mil? Não tem condições. Eles não têm condições, não tem condições nenhum hospital no planeta Terra. Quanto mais aqui no Brasil. Né? Na China teve que fazer hospital. Teve gente na China que eu vi relatos nas redes sociais que foram atendidos no meio da rua. Na China. Na maior economia do planeta. Atendido no meio da rua. China. Ou seja, a preocupação está muito mais na questão aí da questão do número de pessoas infectadas. Bom, pessoal, a dica é: lave as mãos, lavem bem as mãos, né? Com álcool em gel, com sabonete, com tudo que você tiver aí, detergente, lave as mãos direto. Quantas vezes for necessário. Você saiu da rua, antes de sair na rua você lava as mãos. Depois que você voltar nas ruas, lave as mãos, né? Antes de comer, lava as mãos. Depois que você voltou do banheiro, lave as mãos. E depois que você for acordar, lave as mãos. Certo? É a dica aqui do Nilson Suquita. Lave as mãos toda hora. E tem um álcool em gel próximo. Eu não vou aconselhar assim que você tem que ter, porque o álcool em gel aí, você vai para os lugares aí, R$25 um frasco. Os caras estão aproveitando, né, esse problema, essa epidemia para ganhar em cima, né, de doença, né? São pessoas que, cara, que precisa ser estudado, né? Falta de respeito total, né? Cara, os caras querem ganhar em cima de doença, os caras são pessoas que têm alma pouca, né? Só pensam no dinheiro. Saúde é ao contrário do Paulo Citura, né? Saúde não interessa. Saúde não interessa. O que interessa é dinheiro. Porque, né? Pessoal, lava as mãos e vamos aí viver a vida. E vamos aí cada vez mais ficar longe dessa doença.